Salve, salve, galerinha do canal Faca na NR, estou de volta com mais um treinamento. Este treinamento a galera me pediu há muito tempo, já recebi acho que dezenas de e-mails referente a um treinamento montado em cima da NR20. Então, galera, para você que me pediu várias vezes, mandaram por e-mail, mensagem, Fabiano, me salva, pelo amor de Deus, eu tenho um treinamento para ministrar aqui na empresa de NR20, eu não tenho nada. E galera, por incrível que pareça, não é por ruindade não, tá? Eu também não tinha nada específico para NR20. Então passei essa semana toda aí trabalhando para montar um treinamento de NR20 e NR10. NR10 ainda não terminei, hoje só que eu consegui finalizar esse treinamento de NR20 e eu vou estar postando, apresentando ele aqui para vocês. Obviamente que eu não vou entrar num detalhamento, né, que eu utilizaria ministrando numa empresa, para não ficar muito longo o vídeo, o que já vai ficar longo o vídeo, porque tem bastante slide. Pessoal, espero que vocês gostem aí do treinamento, tá? Para você que quiser receber esse treinamento aí, fique ligado aí como que você vai fazer para receber, tá? E já, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso treinamento aqui. Fechou? Deixa eu ver se tá tudo certinho, tudo certinho. É isso aí. Pessoal, bom, basicamente, tá? A norma regulamentadora número 20, ela vai estabelecer os requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde do trabalho contra os fatores de riscos de acidentes provenientes das atividades instalação, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. Esse treinamento aqui a gente vai ministrar para funcionários que vão, né, executar alguma atividade, né, em uma área aí com armazenamento, manipulação, né, transferência, como a própria norma regulamentadora já falou aqui, de líquidos inflamáveis. E qual que é o nosso principal objetivo com esse treinamento, pessoal? Basicamente é evitar os acidentes, né? Essa NR e seus anexos, elas devem ser utilizadas para os fins de prevenção e controle dos riscos no trabalho com inflamáveis e com combustíveis, mas basicamente, galera, é para que a gente acabe com os acidentes, com os atos inseguros, né, para conseguir passar conhecimento para os funcionários que vão adentrar nas áreas de inflamáveis aí. Tá? Espero que vocês... Eu montei um treinamento aqui, pessoal, vocês vão ver o que acontece. A gente até vai falar sobre isso aqui mais à frente, mas a NR20 lá traz vários treinamentos obrigatórios com relação a carga horário e tudo isso daí... Então, o que eu fiz aqui, né? Basicamente, lá na capa está o treinamento básico, mas eu fiz um treinamento mais robusto para que você separe ali de acordo com a realidade, de acordo com o seu cenário, né? Os slides que você vai precisar para poder montar o treinamento que você vai fazer. Eu vou fazer um treinamento básico, um intermediário, um avançado. Então, aqui eu concentrei bastante informação e aí... Caso você tenha interesse em receber esse treinamento, depois, ao longo da apresentação que eu vou dizer, você vai deixar ele com o cenário que você vai precisar utilizar aí, tá? Porque a gente tem vários tipos de treinamento aqui que vocês já vão ver aqui. Bom, pessoal, só fazendo um parênteses, por favor, não fiquem bravos, mas vocês podem perceber aí que a qualidade de imagem e a qualidade de som ficou muito melhor, né, do que nos vídeos anteriores, porque o notebook é emprestado. O notebook está no fim de carreira. Então, eu tenho o canal desde 2012, que eu mando treinamentos gratuitos aí para todo canto do país. Já mandei milhares de treinamentos. Quem me acompanha mais antigo sabe, eu tenho o canal desde 2012. Tá? 90% do conteúdo do canal é gratuito. Só que eu preciso começar a investir um pouquinho no canal para não ficar muito para trás, né? Preciso de iluminação, preciso ter um notebook decente, que nem esse aqui que eu peguei emprestado para fazer o vídeo. Então eu tenho alguns treinamentos, pessoal, que eu estou pedindo uma colaboração para poder mandar em PowerPoint. Tá? Eu mando em PowerPoint prontinho, editável. É só você tirar o meu logo, colocar o seu. Para quem não tem ainda um treinamento, às vezes entrou numa empresa, está no perrengue, precisa ministrar um treinamento para a semana, não dá tempo de montar. Esse da NR20, eu estou há uma semana montando esse treinamento. O pessoal acha que é fácil você montar um treinamento aí em 1-2 horas. Então, em vez de ficar pedindo aqui doação, contribuição, pessoal, o que eu fiz? Pô, por que eu não forneço o meu PowerPoint, que eu uso particular, para as pessoas em troca de uma ajuda, né,
uma doação aí. Então são todos valores simbólicos, tá, galera? Uma pessoa que pagar o treinamento de vocês já pagou o PowerPoint e sobrou. E vocês vão usar aí para, nossa, anos aí. Beleza? Então, esse da NR20 aqui também, tá, galera? Juntamente com esses que eu mostrei aqui, ó, com os demais. Caso vocês queiram algum desses treinamentos, vocês estejam precisando, ou se você gostar desse treinamento aqui da NR20 também, tá? Me manda um e-mail, beleza? Na descrição do vídeo aqui estão os meus contatos, na capa do vídeo também está meu e-mail. Aí você pode me mandar um e-mail e eu vou passar a lista de todos os PowerPoints que eu tenho, os valores simbólicos aí, via Pix, você faz uma doação para mim, tá? E aí eu mando esse treinamento aqui se você gostar, e os demais ali, caso você queira mais algum. Se você precisar de vários aí, a gente negocia. Então, beleza? Mas esse era o recadinho que eu queria passar para vocês. Bom, vamos voltar aqui ao treinamento. Pessoal, esse aqui é o conteúdo programático da NR20, tá? Então aqui, ó, você vai ter os critérios, tá, para capacitação. Então, atividade específica, pontual e de curta duração, instalação classe 1, instalação classe 2, instalação classe 3, tá? Curso básico 4 horas, curso básico 6 horas, curso básico 8 horas, tudo vai depender da classe da instalação que você vai ministrar esse treinamento, tá? Então, você tem aqui, ó, na própria NR20, tá, os critérios para você poder montar o seu treinamento, beleza? Então, onde que você vai pegar essa informação? Lá na empresa. Se você já é da empresa, você vai ter essa informação com o engenheiro responsável da planta da edificação. Se você vai ministrar um treinamento, se a empresa te contratou, você está começando agora, você precisa perguntar para eles lá qual é a classe, né, da instalação de inflamáveis que eles têm lá para você poder montar o seu treinamento. E aqui, ó, você vai ter também, ó, a periodicidade, né? Tem validade? Tem validade, pessoal, tá? Então vai ter lá o básico, intermediário, o avançado 1, o avançado 2. Então aqui, ó, tem lá a carga horária, tá? E a periodicidade que você vai ter que fazer, é o vencimento do curso, tá? De acordo com a classificação da sua área. Então tudo isso daí tá na NR20. Você vai lá e vai buscar, tá? Aqui também tem, ó, tá? Os números de trabalhadores treinados que são obrigatórios para ter em cada área. Então tudo vai depender o quê? Da capacidade de armazenamento que tem nessa edificação. Então tudo isso aqui, ó, você vai perguntar para você poder verificar quantas pessoas trabalham nessa área. E aí você vai ter aqui o mínimo que a norma exige. Eu sempre oriento, galera, a fazer com todos os funcionários na medida do possível. Porque se você faz com o mínimo, aí um sai de férias, aí tem que colocar outro no lugar que não tem o curso, ou às vezes o cara pede as contas. Então é sempre você ter um número a mais de funcionários, é muito melhor, tá? Então dê essa sugestão aí. Bom, aqui tem o conteúdo programático. Na NR20 você também vai ter o conteúdo programático, tá? Pessoal, isso aqui eu não passo para os funcionários, beleza? Eu estou passando para vocês aí, porque tem muita gente recém-formada e muita gente que está estudando ainda, que segue meu canal. Então aqui, ó, conteúdo de iniciação, né, sobre inflamáveis, carga horária de 3 horas. Então vai ter aqui, ó, as características, propriedades e perigos e riscos, controles coletivo e individual, fonte de ignição, tá vendo? Então a própria NR20, ó, curso básico, conteúdo programático, a própria NR20 ela vai passar para você qual é o conteúdo que você precisa passar, que precisa ter, né, no seu curso. E aí no certificado, quando você montar o certificado, você precisa também, tá, colocar esses tópicos aí no certificado, beleza? E reparem que aqui, ó, a partir do curso básico, você tem também o conteúdo programático prático, tá? Então, basicamente, o que seria esse conteúdo prático, Fabiano? É conhecimentos de utilização nos sistemas de segurança contra incêndio com inflamáveis. Então, é você montar lá um cenário e treinar esses trabalhadores nos equipamentos, nos hidrantes, na espuma, extintor, enfim, você vai montar um treinamentozinho prático para esses funcionários. Aqui você tem o curso intermediário, conteúdo prático também, todos os tópicos que tem que analisar. Vocês vão perceber, galera, que esse treinamento aqui, ó, eu coloquei praticamente todos esses pontos aqui, ó. Então, por exemplo, todos esses pontos do curso intermediário, do curso avançado, tem nesse treinamento aqui, pelo menos a parte teórica, tá? Então, vou fazer um curso básico, Fabiano. Aí você tira, né, os slides relacionados a esses cursos mais avançados, ou você deixa também, né? Eu acho legal deixar, né, porque quanto mais conteúdo você passar, pessoal, melhor,
tá? Aí a gente tem o curso avançado aqui também, curso avançado 2, curso específico, aí vocês vão lá na NR20 e dão uma olhada. Bom, vamos iniciar então aqui a parte do treinamento, que eu passo para os funcionários. Pessoal, ao longo do treinamento eu coloco vídeos, tá? Que eu não coloquei aqui porque não dá para mandar, é pesado. Mas peguem vídeos aí nas redes sociais, de acidentes com inflamáveis, YouTube, tem um monte de vídeo, galera. Baixem alguns vídeos e coloquem aí ao longo da apresentação, porque vai enriquecer muito esse treinamento, tá? Então aqui, o que são os inflamáveis, né? Quais são as suas características, as suas propriedades dos materiais inflamáveis, e quais são os perigos e riscos relacionados aos inflamáveis, né? O que você sabe sobre o tema? Isso aqui você já pode fazer uma dinâmica com os funcionários agora, perguntando para eles o que eles sabem sobre essas 3 questões aqui, que são as questões que a gente vai entrar aí no treinamento, tá? Então aqui, características, propriedades, perigos e riscos, é o que a gente vai falar agora. Então, definir características e propriedades sobre os inflamáveis, pessoal, requer uma clareza sobre o ponto de vista conceitual do assunto, né? E a gente pode se dizer de uma forma bem ampla aí que qualquer material que sirva como combustível, né, para o fogo pode ser considerado inflamável. Então, sobre essa ótica aí, a gente vai ter o quê? Papel, madeira, plástico, gasolina, óleo diesel, tudo é um combustível, né? Aí a gente vai ter classe A, classe B, classe C, né? Se for um equipamento energizado, que não está no exemplo aqui, mas tudo é um combustível inflamável aí, tá? E, inicialmente, né, antes da gente avançar para essas definições aí, pessoal, é importante que você faça o quê? Identifique as principais características e as propriedades dos inflamáveis, onde encontramos os principais riscos e perigos. Então, eu sempre uso para a brigada, sempre que eu vou falar de fogo, do tetraedro do fogo, que é o quê? Para você ter o fogo, você precisa ter esses 4 elementos. Você precisa ter o combustível, no caso, se ele vai trabalhar numa área onde tem os inflamáveis, ele já tem lá o combustível. Ele precisa do comburente, que muitas vezes já tem o oxigênio no ambiente. Ele precisa de uma fonte de calor e a reação em cadeia, que vai provocar aí o incêndio, tá? Então, pessoal, os inflamáveis aí, os comburentes, calor, formam um triângulo do fogo, né? Que são os elementos necessários para a gente ter a combustão, né? Juntamente com a reação em cadeia. E aí a combustão é o resultado do quê? De uma reação química que vai desprender luz e calor, né? Em que as suas moléculas de combustíveis aí do comburente vão reagir por meio da ação do calor. Então, ou seja, você tem aquele combustível, ele começa a ser aquecido, ele chega no ponto de fulgor dele, onde ele começa, né, a desprender gases, vão se incendiar, e aí a gente vai entrar na parte do fogo aí, né, uma reação que vai produzir luz e calor aí, tá? Quanto mais rica for a mistura, maior será a intensidade da reação e, consequentemente, maior será a combustão, a queima. Então, quanto mais desses elementos você tiver no ambiente, mais fácil vai ser originar o fogo, tá? Quando o próprio resultado da combustão, né, que é a emissão de calor, consegue gerar mais combustíveis e há comburentes suficientes no ambiente, que é a reação em cadeia, né, a gente tem o que é chamado de tetraedro do fogo, como eu já falei com vocês lá anteriormente, beleza? Tem alguém me mandando mensagem virado giraia. Pessoal, e quais são os pontos de temperatura do fogo, né? Isso aqui a gente passa para a brigada e é importante que entre aqui também na NR20, porque o funcionário precisa entender aí como é que se origina o fogo, quais são os elementos que ele tem que ter para ter fogo, quais são os pontos de temperatura do fogo, para que ele, no seu dia a dia, não provoque um princípio de incêndio. Então, primeiramente, a gente tem o ponto de fulgor, combustão e ignição. O que seria isso daí? Bom, galera, a gente tem um combustível, tá? Que ele começa a ser aquecido até que ele chega no ponto de temperatura de fulgor. É o primeiro ponto de temperatura do fogo, aonde esse combustível ele começa lá, tá, a evaporar gases que vão se incendiar. Mas se você retirar a fonte de calor, o fogo não consegue se manter. Porém, se manter a fonte de calor, tá, e ele subir um pouquinho mais de temperatura, ele vai bater no ponto de combustão, que é onde a chama já consegue se manter sozinha. Ela não precisa mais dessa fonte externa de calor aí, que provocou o início, né, do processo de combustão. E o ponto de ignição é quando você tem o aumento da temperatura. Às vezes você não tem a chama, né? Só pelo aumento da temperatura do ambiente, né, aquele combustível ali, ele chega no ponto de ignição e ele começa a pegar fogo sozinho, né, a combustão espontânea. Então esses daí são os pontos de temperatura do fogo, tá?
Para fins aí de transporte, pessoal, tá? A Agência Nacional de Transportes Terrestres, por meio aí da resolução 5.947, depois se vocês quiserem dão uma pesquisada a mais, tá? De 1º de junho de 21, classifica os líquidos e os gases inflamáveis como líquidos inflamáveis, tá? Produz, por via de regra, são transportados em temperatura ambiente no estado líquido e que produzem vapores inflamáveis a temperaturas de 60 graus, em ensaio de vaso fechado, e de 65 graus e meio em ensaios abertos. Vasos abertos são considerados líquidos inflamáveis, tá? E gases inflamáveis são os produtos que em temperatura ambiente são transportados no estado gasoso. Para os fins de transporte, são considerados como os gases inflamáveis, os gases aí que a 20 graus é a pressão normal, atingem ignição quando em uma mistura aí de 13% ou menos em volume com o ar, ou apresentam uma faixa aí de inflamabilidade com o ar de no mínimo 12%. Pessoal, não fiquem desesperados, né, com essas informações, porque isso daí já está no próprio produto, na FISP, né? Você já vai saber, quando você vai ministrar um treinamento numa empresa, você já tem que saber quais são os produtos que tem lá. Então essas informações aqui você já vai saber. Eu até dou uma sugestão para que vocês, nessa parte aqui, coloquem exatamente os pontos de fulgor, combustão e ignição dos produtos que nessa empresa que você vai ministrar o treinamento, eles têm lá. Para o trabalhador já ter uma ideia exata aí do que ele vai se deparar, tá? A NR20, ela traz definições também, tá? Líquidos inflamáveis são líquidos que possuem ponto de fulgor, tá? Menor ou igual a 60 graus, tá? Líquidos que possuem ponto de fulgor superior a 60 graus, quando armazenados e transferidos aquecidos a temperaturas iguais ou superiores ao seu ponto de fulgor, se equiparam aos líquidos inflamáveis, tá? Os gases inflamáveis, tá, que inflamam com o ar, tá, a 20 graus, a uma pressão padrão aí, também são considerados, tá? E os líquidos combustíveis, que são líquidos em ponto de fulgor maior que 60 graus e menor ou igual a 93 graus. Eu falei certo esses sinais, pessoal? Agora bateu uma dúvida aqui. Falei, né? Falei. Será que eu confundi? Não, não confundi não. Então, líquidos combustíveis, ponto de fulgor aqui, ó, maior que 60 graus ou menor ou igual a 93 graus. Isso, né? Nossa, bateu uma dúvida agora aqui. Para vocês verem, galera, que eu não edito vídeo, tá? Aqui é a verdade nua e crua, tá certo? Se eu confundir lá, me perdoem, mas deu para entender, certo? Agora bateu uma dúvida, eu não vou gravar de novo, velho, nem a pau. Bom, pessoal, vamos lá. Para que você possa utilizar os inflamáveis com segurança, é imprescindível que você conheça os produtos que são presentes no seu ambiente de trabalho. Daí, tá vendo que eu falei lá? Pessoal, quais os riscos que eles oferecem e o que deve ser feito para evitar as situações de perigo. Pessoal, quando eu estou montando o treinamento, eu já vou maquinando na minha cabeça como que vai ser a minha palestra, tá? Então, eu não fico ensaiando. Vocês podem ver aí, ó, que eu não ensaio. Então, eu monto meu treinamento e tal, eu já ponho aqui, já gravo e já posto. Não fico editando, ensaiando, meu, entendeu? Eu já é direto. Bom, pessoal, para você que não tem experiência, galera, ou para você que vai ministrar um treinamento numa empresa, não faça isso. Dá uma repassada aí na sua casa, porque como eu montei o treinamento, eu já tenho mais ou menos na minha cabeça o que eu ia falar, beleza? Quando eu vou montando ele. Pessoal, de modo geral, qualquer material que sirva como combustível pode ser considerado como inflamável, como eu falei lá no começo. Então, desse modo, os cuidados e as ações preventivas são necessários para que os incêndios não ocorram nos ambientes onde esses materiais são encontrados, que é o nosso principal objetivo aqui, como eu já tinha falado antes. Bom, quais são os perigos e riscos, né, dos inflamáveis, pessoal? Eles queimam com muita facilidade, tá? Eles podem produzir uma atmosfera explosiva em locais com deficiência de ventilação, eles começam a evaporar, né, a temperatura ambiente, dependendo do produto. Um derrame de líquido inflamável pode gerar um incêndio que irá se movimentar acompanhando aí o desnível existente no piso, pode ser por dentro de tubulação, pode cair nas galerias, entendeu? Então eles são mais difíceis de serem combatidos do que em materiais sólidos, visto que é necessário extinguir o fogo em toda a superfície. Até eu vou citar aqui, galera, um caso verídico, na época que eu era bombeiro industrial, não vou citar a empresa, obviamente, mas era um Natal, só estava eu na fábrica e mais os vigilantes,
e um mecânico. E existia lá um tanque que atravessava, né, os andares, gigantesco, e ele estava com material fervendo lá dentro, né? Não lembro se era para fabricar sabonete ou chão, eu não lembro o que era o produto. Eu sei que esse mecânico ele abriu uma porta de visita dentro dessa tubulação que dava dentro desse tanque num outro prédio. O oxigênio entrou por essa tubulação e quando o oxigênio chegou no produto que estava dentro do tanque principal, entrou no ponto de ignição, começou a pegar fogo e a gente teve que iniciar o combate, né? Eu iniciei o combate com a ajuda dos vigilantes, depois chegou até um bombeiro Souza, meu parceiro, na época que eu estava saindo de manhã, e nós levamos mais ou menos quase 1 hora de combate com, se eu não me engano, 3 hidrantes de mangueiras de 2,5, combatendo para conseguir apagar, e o bombeiro do dia, no caso ele, ficou no rescaldo o dia todo. A gente só conseguiu apagar mesmo a hora que a gente inundou toda a rede com água. Foi uma ocorrência assim bem séria que a gente conseguiu aí evitar que o prédio, né, que o fogo se propagasse. Conseguimos confinar o incêndio só nesse tanque, nessa tubulação, e através de uma abertura numa tampa de visita de cima do tanque, ele começou a fazer o combate lá por cima e a gente conseguiu extinguir esse incêndio depois de 1 hora e pouco de combate, tá? Nesse caso, a gente não acionou o bombeiro militar porque a gente estava com o incêndio confinado e controlado e a gente tinha certeza que a gente ia conseguir apagar e tal, mas enfim. Não vou entrar aqui no mérito se era para chamar ou não, né? Eu acho que hoje, na minha experiência que eu tenho, eu chamaria o bombeiro militar. Mas a gente conseguiu extinguir na hora lá. Bom, todas as informações, pessoal, quanto aos perigos e riscos, né, que constam nas respectivas fichas de informação de segurança do produto químico, a FISP. Então, basicamente, vai ministrar um treinamento de área classificada, pega todos os produtos que estão armazenados, que fazem o manuseio lá nessa empresa, pega a FISP de todos eles e aí você já vai ter as informações para você colocar na apresentação. Não coloquei aqui porque, aqui é um treinamento geral. Mas se eu for ministrar numa empresa um curso de NR20, eu vou pegar essas informações, FISP, e aí eu vou colocar aí os produtos que a empresa tem dentro dessa apresentação aqui, tá? Que eu sugiro que vocês façam. Beleza, galera? Bom, segundo tópico aí do nosso treinamento. E aí, vocês estão gostando aí, galera? Foi uma semana para montar isso aqui, cara. Espero que sim. Pessoal, curte o vídeo, comenta, compartilhe o vídeo, né? Poxa, a galera não curte, cara, a galera não compartilha. O pessoal compartilha um monte de besteira nas redes sociais, mas conteúdo desse, de conhecimento, a galera não compartilha. Muitas vezes o pessoal não curte, não comenta. Pessoal, isso ajuda muita gente no YouTube, cara. Quando vocês curtem, quando vocês clicam no sininho, quando vocês compartilham o vídeo, isso aí ajuda muita gente. Sabe, como eu falei pra vocês, desde 2012 que eu tenho o canal, cara, sempre ralando sozinho, sem pedir nada pra vocês. E eu sempre peço, curte, compartilhe o vídeo, joga no LinkedIn, joga na rede social. Muito pouca gente faz isso, infelizmente, né? Então, galera, se puder, beleza? Bom, pessoal, próximo ponto aqui, as medidas de controle coletivo e individual para os trabalhos com inflamáveis, né? Então, o que são as medidas de controle? Qual é a diferença entre as medidas de controle individuais e as coletivas, né? Quais são as responsabilidades? Tudo isso daí a gente vai olhar agora. Bom, a NR20 ela classifica as instalações, tá, de acordo com as atividades desenvolvidas e a capacidade de armazenamento. Essa classificação aí ela pode ser encontrada no subitem 20.4, então peguem lá a norma, deem uma lida, tá, da NR20. Porém, né, o trabalhador ele não precisa saber fazer esse dimensionamento, né, e classificar. Esse processo vai ser realizado pelo engenheiro, tá, pessoal? Por uma empresa especializada e provavelmente pelo engenheiro que fez a planta da edificação. A instalação, né? Quanto ao controle dos riscos aí, dos perigos no ambiente de trabalho, a NR20 prevê também que já na fase de projeto devem ser estabelecidos aí os mecanismos de controle que possibilitem o quê? A interrupção ou a redução de eventos decorrentes de vazamento, incêndios, explosões. Então vai ter lá várias válvulas aí para, né, interromper aí o fluxo do produto na rede, vão ter bacias de contenção, vão ter equipamentos de prevenção e combate a incêndio, vão ter alarmes, sensores, tudo isso daí quem vai fazer é o engenheiro que fez o projeto da instalação.
Nessa fase deve ser observada uma série de questões relacionadas aí às distâncias de segurança entre as instalações, as edificações, tanques, máquinas, áreas, vias. Tá? Eu não peguei essa parte aí da NR20, coloquei aqui, pessoal, porque eu acho que não cabe aos trabalhadores aí esse tipo de informação. Isso daí é de projeto, então você vai pegar lá essa informação e você pode jogar na apresentação e já passar, né, qual é a classificação dessa edificação para o trabalhador dentro do treinamento, tá? Então, não precisa dominar esses assuntos aí. A elaboração do projeto é a responsabilidade de um engenheiro, tá? E é importante que você saiba que ótimas informações a respeito dessas medidas de controle, principalmente as coletivas, podem ser encontradas no projeto da instalação, o segundo determina a NR20. Então, o técnico de segurança, ou o engenheiro de segurança que está montando esse treinamento para uma empresa específica, ou se você já trabalha nessa empresa, você vai pegar esse projeto e você vai dar uma lida nele e você vai pegar essas informações e colocar aqui na apresentação, tá? A NR20 ela prevê que nas instalações de classe 1, 2 e 3, a empresa ela deve elaborar e documentar as análises de riscos e perigos, né, das operações, né, as famosas APRs aí. Às vezes em outras empresas dão outros nomes, mas basicamente o conceito é o mesmo. Na elaboração dessa análise, o empregador, a empresa, contará com a participação de no mínimo um trabalhador com experiência na instalação e na atividade a ser realizada. Pessoal, isso aqui é muito importante. Infelizmente hoje, as APR, assim, vou falar para vocês com propriedade agora. Infelizmente, eu vou chutar aqui, cara, que 80% dos profissionais de segurança do trabalho não sabem fazer um APR. É tudo copia e cola. Ó, já passei na CPTM, fiscalização de obras, metrô, cara, várias empresas e sempre dá problema nas APRs quando chega para mim. As pessoas não, os profissionais, eles não conseguem fazer uma APR, é tudo copia e cola, galera. Tudo, ele pega uma APR pronta e fica copiando e colando. Ele não consegue... Cara, como que se faz? Bom, eu não vou entrar na APR, galera, porque vai ter um slide específico de APR e aí a gente entra na APR. Mas, cara, dá uma atenção nessa parte, porque muito poucos são os profissionais que sabem fazer uma APR. Bom, vamos entrar aqui agora. Então, análise preliminar de risco, pessoal. Nas instalações classe 1, 2 e 3, a empresa deve elaborar o documento, as análises de riscos das operações que envolvam processo ou processamento nas atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio, manipulação de líquidos inflamáveis ou os combustíveis. As análises de risco das instalações classe 2 e 3 devem ser coordenadas por profissional habilitado com proficiência no assunto. E nas instalações de classe 1 deve ser elaborada a análise preliminar de risco. Tá? Pessoal, essas APRs, tá, tem que ser feita por profissionais de segurança do trabalho, técnicos, engenheiros. É muito importante que você tenha um profissional que trabalha lá, porque ele sabe dos procedimentos muito melhor do que nós da área da segurança. Então você vai sentar com ele, vai até a área, ele vai mostrar para vocês passo a passo o que ele vai fazer. Você vai analisar os riscos de passo a passo das etapas, né, dessa atividade que ele vai fazer dentro da área de inflamáveis ou de combustíveis aí, né? Você vai linkar todos os riscos, todas as medidas de controle, todas as proibições, né? Enfim, você vai detalhar a atividade, tá? Aí você vai montar esse documento. Então você precisa detalhar passo a passo, você precisa linkar todos os riscos, as medidas de controle, é extremamente importante. A galera fica copiando e colando a APR. Pessoal, análise de risco não pode ser um documento generalista. Vou dar um exemplo aqui para que vocês entendam, né? Para quem está entrando na área. O cara vai fazer uma atividade de andaime. Aí o profissional não levanta a bunda da cadeira para ir lá olhar o que esse profissional vai fazer. Ah, você vai trabalhar com andaime? Vou. Aí ele monta um documento, todos os riscos possíveis e imaginários que tem numa atividade com andaime. E aí ele faz lá, ó, assina aqui. Aí o cara vai montar esse andaime a 1 metro de uma rede que passa um cabo de 3.800 volts, cara. E aí ele toma um choque elétrico e morre lá. Cadê o choque elétrico na APR? Não está na APR em choque elétrico. Porque o choque elétrico, a rede energizada, não faz parte do escopo de trabalho
que foi passado para esse profissional de segurança. Mas como ele levantou a bunda da cadeira para ir lá olhar, fez a porcaria da PR pela escrivaninha, ou na casa dele, de home office, ou sei lá como que ele fez essa PR, o cara morreu. E aí, cadê o choque elétrico? Porque você só vai identificar o risco de choque elétrico se você for no local ver o que o cara vai fazer. Existem interferências nas atividades que você só vai verificar se você for até a área. Então não dá para se fazer análise de risco da escrivaninha. Não dá. E outra, pessoal, a APR não é pastel. Se você perguntar para mim, Fabiano, quanto tempo você vai fazer uma APR? Meio dia, um dia às vezes, depende da atividade. Tem APR que leva até mais de um dia. Porque, cara, é um documento muito técnico, você tem que pensar em tudo, cara, tudo, você tem que ir lá, o cara tem que te explicar, tudo que ele vai fazer, você tem que anotar tudo, você tem que levantar todos os riscos, medidas de controle. E outra, pessoal, a APR, deixa eu ver se já é esse slide aqui, ainda não, tá? Mas eu vou falar disso mais na frente. Então aqui, ó, análise preliminar de risco, ela nada mais é que um levantamento prévio e detalhado dos riscos, como eu já falei para vocês. Então, como que é feita essa análise? Né? Reúne os colaboradores envolvidos, verifica o ambiente de trabalho, as interferências, sinalizar os riscos, identificar quem está exposto ao risco de cada etapa, fazer uma estimativa dos danos, identificar e implementar as medidas de controle. Isso é uma APR, tá certo? Então, tudo isso daqui, ó, é o que eu falei para vocês, vai estar no documento, tá? Na APR. E um ponto super importante, galera. Isso aqui é uma APR, tá? Então aqui, ó, sequência das etapas de trabalho, os riscos, perigos, né, medidas de controle, proibições. Eu gosto até de separar, tá? Esse aqui é um modelo de uma outra empresa, eu acabei nem percebendo quando fui montar a apresentação, mas eu gosto de separar isso aqui, ó, tá? Que aí eu coloco aqui a etapa, risco, por exemplo, de acidente, perigo, queda de altura, medidas de controle, estar sempre preso acima de 2 metros, se tiver alguma proibição, né, alguma medida de segurança recomendada, ou você pode até eliminar alguma coluna, mas enfim, por que eu coloquei esse modelo aqui? Pessoal, eu vejo umas APRs aí, cara, da NASA, da NASA. Os caras fazem uns modelos de APR, cara, que até nós da segurança do trabalho, a gente apanha para entender. Cara, a análise preliminar de risco, quando você faz uma APR, que você tem que pegar esse documento, levar para frente de trabalho, os profissionais vão assinar, eles vão ler, eles têm que entender esse documento. A APR, pessoal, tá virando um documento de gaveta. O cara assina o documento, enfia na gaveta. Ah, não, se o cara morreu, o cara assinou a APR. Cara, a APR não é isso. Você tem que simplificar a APR, você tem que colocar passo a passo, você tem que escrever de forma simples, para que as pessoas que não são da... Muita galera na construção civil, pessoal, não tem nem o primário. Muitos não sabem nem escrever. O cara assina com o dedo, com o polegar. Isso daí na construção civil é assim que é. Aí os caras fazem umas APR, cara. Aí apresenta a APR na reunião. Aquela APR cheia de gráfico. Cara, isso aí não é uma APR. Isso é minha opinião, tá, galera? Se você faz esse tipo de APR e você acha que isso daí é legal, cara, é a minha opinião. Respeito a sua. Eu, Fabiano, particularmente, já vi APRs em empresas que eu olho e falo, cara, isso aqui não é uma APR, você vai desculpar. Isso aqui perdeu o sentido da PR, né? Perdeu completamente. Tá, isso aqui, cara, o trabalhador não vai entender nada isso aqui, cara. E fica fazendo... Cara, mas enfim, eu sou da filosofia que o menos é mais. Quando eu tô numa empresa que eu tenho autonomia para eu montar a PR, tá? Eu faço uma PR simples, com uma linguagem simples e que o cara lá da ponta consiga entender esse documento. Tá, eu não estou interessado em fazer uma PR da NASA para o gerente geral da empresa, o diretor olhar e, nossa, você é foda pra cacete, hein? Olha que documento foda, top. E aí o cara na ponta não entende. Então, cara, desculpa, mas não adiantou nada essa PR de você aí para mim. Tá beleza? Pessoal, referente às permissões de trabalho, tá? É um outro documento, tá? Que tá na NR20 também. Deve ser elaborada a permissão de trabalho para as atividades não rotineiras de intervenção na instalação baseada em análise de risco. Então você faz a APR e aí você tem uma outra documentação de campo chamada permissão de trabalho, que possam gerar chamas, calor, centelhas ou ainda que envolvam o seu uso, em espaços confinados, envolvendo isolamento de equipamentos, bloqueio e etiquetagem, em locais elevados com risco de queda, com equipamentos elétricos, tá? Cujas boas práticas de segurança recomendem.
tá? Então, isso é a permissão de trabalho, tá? Ela deve ser emitida e aprovada pelo responsável pela autorização da permissão, disponibilizada no local da execução da atividade, ela tem que ficar na frente de trabalho junto com a APR, e ao final ela é encerrada e arquivada de forma a permitir a sua rastreabilidade. A gente fala que a APR, pessoal, ela não tem uma validade, né? Você pode usar ali durante o período da atividade, desde que não mudem os riscos. Mas a permissão de trabalho, ela tem validade por turno, tá? Ela é restrita ao turno de trabalho. Aí ela pode ser até revalidada pelo responsável pela aprovação aí, nas situações em que não ocorram mudanças das condições. Mas o correto é todo dia abrir e fechar essa permissão de trabalho. E a gente tem vários exemplos. Eu trouxe um exemplo de permissão de trabalho. É como se fosse um checklist, galera, tá? A permissão de trabalho nada mais é do que um checklist para você verificar na hora ali. E qual que é a importância da permissão de trabalho, pessoal, tá? Em áreas de inflamáveis. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um acidente que aconteceu, não comigo, mas a gente estuda acidentes, né? Que ele é bem bacana, esse acidente, bacana, não bacana porque, se não me engano, teve óbito. A palavra foi péssima agora. Mas assim, ele é bom para a gente usar de exemplo, né? Da importância de fazer a permissão de trabalho, tá? Bom, galera, o que acontece? Tinha um shopping, tá? Onde o técnico de segurança, ele não fazia permissão de trabalho, ele só fazia PR. Não sei que shopping que era, tá? Então, chegou para ele, lá na semana, que na madrugada chegaria uma empresa para pintar a loja com compressor. Essa tinta tem que secar rápido, então eles vão usar solventes, tá, altamente inflamáveis, tá, no compressor. Então ele montou uma APR com todos os riscos aí, né, da loja, ele já conhecia o local e tal, ele montou uma APR bem feita, com todos os riscos envolvidos ali nessa atividade de pintar a loja com compressor. No final da tarde chegou uma outra situação para ele. Uma serralheria iria trazer uma escada em caracol para ter acesso ao mezanino lá da loja no shopping, e eles iriam soldar a escada lá. E aí o que aconteceu? Ele fez uma APR com todos os riscos da solda, uma APR bem feita, beleza, todos os riscos lá, e entregou e liberou as duas atividades. Porém, galera, tinha que se fazer nas atividades de risco as permissões de trabalho, não é só a APR. O que aconteceu? Essa empresa de tinta chegou primeiro, começou a pintar toda a loja fechada, com tinta solvente no revólver, e começou a pintar a noite inteira. E a empresa da serralheria atrasou. Quando a serralheria chegou já no final da madrugada, eles entraram, tá? As duas atividades estavam liberadas, porém, se fosse fazer a permissão de trabalho, o que o profissional ia identificar ali na hora? Cara, peraí, olha o cheiro. Cara, a APR ela não contempla o risco de inflamáveis, né? De uma atmosfera inflamável, mas os caras estão pintando a loja a noite toda com tinta solvente no compressor. Não daria para liberar a serralheria para trabalhar naquela noite. E onde você ia pegar isso? Na permissão de trabalho. Porque a APR ela não ia contemplar esse risco, porque as APRs não se conversavam. Você não tinha ciência que as duas atividades seriam feitas no mesmo dia. Quando o cara colocou a escada que bateu a solda, explodiu a loja. Né? Tivemos queimaduras, me falaram que teve funcionários com queimadura no corpo todo, um parece que veio a óbito. E por que aconteceu esse acidente? Porque não foi feita a permissão de trabalho. Tá, galera? Basicamente foi isso. Tá? Caracas, cara, já vai dar 40 minutos e eu tô no 33º slide, galera. O treinamento tá pancado, hein? Pessoal, em ambientes onde não há como se eliminar a presença de combustíveis, uma das medidas mais importantes para a segurança de todos é o controle das fontes de ignição. As fontes de ignição, na maioria das vezes, são as fontes de calor, pessoal, tá? Ou fontes de energia que geram o calor necessário para que as moléculas do combustível aí reajam quimicamente com o comburente, com o oxigênio, por exemplo, dando origem à combustão. Nesse momento, para diferenciar as medidas de proteção coletiva e individuais, a gente pode citar como exemplos aí de medidas de coletiva as instalações elétricas que devem ser adequadas para que não se tornem fontes de ignição. E como medidas individuais, a utilização de equipamento de proteção individual. Então, nesses locais, pessoal,
onde tenha risco, tá, de explosão, de atmosfera inflamável, todos esses equipamentos eletrônicos, tudo vai ser equipamentos EX. Eu até coloquei um adendo nessa apresentação sobre áreas classificadas, que aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Que são equipamentos à prova de explosão, tá? São blindados, mas lá no final da apresentação eu coloquei alguns slides referentes à área classificada, e aí eu vou explicar mais essa questão aí, tá? A gente podemos conceituar aqui de uma forma simples e objetiva a energia estática também, que é muito importante, como aquela energia que pode ser gerada pelo atrito entre materiais e que pode se tornar aí também uma fonte de ignição, tá? O atrito entre suas roupas e entre suas roupas e seu corpo pode gerar uma energia que pode se tornar uma fonte de ignição. Você já deve ter até passado por isso em algum momento da sua vida. Dependendo do material que suas roupas forem confeccionadas, essa produção aí pode ser maior ou menor. Por esse e outros motivos aí, as pessoas que desenvolvem suas atividades laborais em ambientes onde há presença de inflamáveis utilizam EPIs e equipamentos que tendem a não produzir energia estática. Logo, você não deve utilizar outras roupas, acessórios ou qualquer material que possa se tornar uma fonte de ignição nesses locais, assim como não deve utilizar seu EPI em atividades fora do ambiente de trabalho, tá? Para que você não desgaste esse EPI e não danifique esse EPI. Beleza, galera? Quanto aos equipamentos de proteção individual, tá? Pessoal, quem vai definir isso daí para vocês é a segurança do trabalho. Então, se você estiver ministrando esse treinamento numa empresa, você já pode pegar lá no almoxarifado os EPIs específicos que a empresa utiliza, e aí você já pode mostrar para os funcionários, beleza? Até colocar o CA dos EPIs aqui, para ler para eles o CA, que os EPIs são aprovados, então vai depender da empresa que você vai ministrar o treinamento também, tá bom? E nas empresas onde não há um SESMIT constituído, cabe à empresa selecionar o EPI adequado. Vai contratar uma consultoria provavelmente para fazer isso, beleza? Pessoal, estamos com 36 slides só e eu já estou com 42 minutos de treinamento. Cacete, mano. Pessoal, eu vou encerrar esse treinamento aqui porque vai passar, senão vai dar quase 2 horas. Vou encerrar esse treinamento por aqui na primeira aula, então se você gostou, fica ligado, porque nessa semana ainda eu já vou postar a segunda parte do vídeo, eu acho que a gente encerra em 2. Por favor, se você puder curtir, comentar, compartilhar, e se você não quer esperar, a continuidade do treinamento, e você já gostou, e você está no perrengue, você está precisando, então galera, pode me mandar um e-mail aí que através de uma doação simbólica aí, um valor simbólico, eu já mando o treinamento completo para vocês, tá já adiantando aqui para vocês, então são 83 slides aí, tirando aqueles 2 lá dos meus treinamentos, então são 81 slides aí o treinamento inteiro. Beleza, galera? Vou ficando por aqui nessa primeira parte, então, espero que vocês tenham gostado, e vamos, que eu já vou começar a gravar a segunda aqui para já pegar o embalo. Belezinha, galera? Fui, aquele abraço, fiquem com Deus, curta, comente, aperte o sininho, dê o joinha e vamos que vamos!